Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Meu nome é Tatiana, sou professora de Língua Portuguesa e Literatura da Escola Estadual João Solimeu. Essa é a segunda videoaula que eu vou apresentar a recuperação e o aprofundamento de conteúdos já trabalhados no primeiro e segundo bimestre deste ano. Semana passada nós trabalhamos notícia e crônica. Essa semana vamos trabalhar fábula e folheto. Então vamos lá? Com relação à fábula, primeiro vamos ver as características do gênero. Ela é uma narrativa curta, os personagens são animais com comportamentos humanos, então utiliza-se a figura de linguagem personificação. É a figura de linguagem onde os animais recebem pensamentos, sentimentos e possuem comportamentos humanos. Pode ser oral ou escrita, critica comportamentos, valores ou grupos sociais e faz presença de uma lição de moral que pode ser implícita, quando a gente aprende essa lição no decorrer da história, ou explícita, quando lá no final da fábula vem escrito a lição de moral daquela história. Como é uma narrativa curta, eu selecionei uma das fábulas mais famosas, mais conhecidas, que é a cigarra e a formiga. Então, em poucos trechos, a gente consegue ler a história inteira. Então, vou fazer a leitura para vocês. Estava a cigarra, saltitante, a cantarolar pelos campos, quando encontrou uma formiga que passava carregando um imenso grão de trigo. Deixa essa trabalheira de lado, disse a cigarra, e venha aproveitar esse dia ensolarado de verão. Não posso, preciso juntar provimentos para o inverno, disse a formiga, e recomendo que você faça o mesmo. Eu me preocupar com o inverno? Perguntou a cigarra. Temos comidas de sobra, por enquanto. Mas a formiga não se deixou levar pela conversa da cigarra e continuou o seu trabalho. Quando o inverno chegou, a cigarra não tinha o que comer, enquanto as formigas contavam com o suprimento de alimentos que haviam guardado. Morrendo de fome, a cigarra teve que bater à porta do formigueiro, onde foi acolhida pelas formigas, e assim aprendeu sua lição. Esta fábula ensina que é necessário preparar-se para todos, para os dias de necessidade. Então, a lição de moral aqui está explícita. No final da história, nós temos a lição que essa fábula apresentou. Muitas pessoas acreditam que a fábula é um gênero infantil, porque existem animais falantes, e os ensinamentos parecem ser ensinamentos infantis, né, para a fase de desenvolvimento, de aprendizagem das crianças. Mas, na verdade, são ensinamentos que a gente pode levar para a vida adulta, para a vida, né, no trabalho, para a vida em sociedade, como aqui, onde é apresentado que é preciso a gente se resguardar, se preparar para momentos mais difíceis. Então, não adianta ficar pensando que tudo vai ser flores, que o inverno vai chegar, mas não vai ter problemas com o alimento, porque existe abundância, sabendo que o inverno na região é muito rigoroso. Então, se a cigarra não contasse com a bondade das formigas, ela ficaria à mercê do inverno. Provavelmente não conseguiria resistir. Então, por mais que pareça ser infantil, as fábulas são textos, né? É um gênero textual onde a gente aprende ensinamentos para a vida, além da infância. Então, num texto narrativo, como você pode ver, apresenta todos aqueles elementos que nós já trabalhamos: personagem, tempo, espaço, enredo e narrador, tá? Narrador é o elemento que conta a história. Enredo é a história propriamente dita, o que vai ser contado na narração. Os personagens são aqueles que exercem as ações que vão ser contadas, e aí a gente pode ter personagem protagonista, que é o principal, personagem secundário, ele participa da história, mas não faz parte do núcleo principal, tá? A gente tem o espaço, que é onde acontece a história, e o tempo,
tá? Quanto tempo dura essa história ou onde essa história está localizada num determinado tempo, tá bom? Qualquer dúvida sobre folheto, vocês me mandem uma pergunta. Perdão, qualquer dúvida sobre fábula. E agora, falando a respeito de folheto, o folheto é um gênero textual muito importante, né, para a nossa realidade, para o nosso cotidiano. Ele tem funções diferentes, ele pode vender produtos e aí estimular o consumo, às vezes, de um produto que não é necessário para a gente, ou ele pode divulgar campanhas de solidariedade, né, como prevenção a doenças, a vacinação, doação de agasalhos, né, e etc. Eu trouxe aqui para vocês as características desse gênero textual. Tem a finalidade de criar no leitor a necessidade de adquirir um produto, visitar um lugar, participar de um evento ou de uma campanha. É os folders para quando a gente vai numa agência de turismo, os folders que a gente tem dos lugares, né, onde aquela agência faz viagens, são folhetos também. Procura influenciar um comportamento, por isso também tem uma intencionalidade claramente apelativa, principalmente quando tem o objetivo de vender um produto, né? É um texto publicitário curto, impresso em folha avulsa, com distribuição corpo a corpo, feita em locais de grande circulação. E hoje a gente tem a internet que ajuda muito na divulgação, né, desses folhetos, desse texto publicitário. Como a gente começou essa videoaula falando sobre fábula, eu selecionei alguns folhetos de uma campanha publicitária de uma hortifruti, que vende frutas e verduras. Mas a campanha publicitária desses folhetos é muito interessante, faz diálogo com filmes, com desenhos, com séries, e eles criam a partir desses textos publicitários que já existem, eles adaptam tudo para o universo da hortifruti. Então eu acho muito interessante e tem alguns que a gente pode fazer relação com as fábulas, que são esses, a campanha da hortifruti. Então nós temos do lado esquerdo a fábula original, Kung Fu Panda é uma fábula, a gente tem animais que falam, que pensam, que têm comportamentos humanos, sentimentos humanos, tá? A capa original. E para a campanha da Hortifruti, eles fizeram essa adaptação. Este é um folheto, né? Os dois são folhetos, certo? Os dois têm a intenção publicitária de divulgar o filme, o desenho, ou de divulgar a Hortifruti, tá? Então, a luta pela vida saudável está só começando. Kung Fu Manga, né? A Hortifruti apresenta Kung Fu Manga. Aqui, a natureza é a estrela. Então, nós temos as características do folheto aqui. O slogan, né? A luta pela vida saudável está só começando. O título, Kung Fu Manga. E aí, embaixo, o logo da empresa, tá? Da Hortifruti. Então, ele fez um paralelo com o Kung Fu Panda para criar a Hortifruti, criar o Kung Fu Manga. E aí você tem, né, como no centro, a manga como o protagonista. Eu acho muito interessante essa campanha dessa empresa. Outro exemplo, a gente tem a fábula do Rei Leão, animais que falam, que têm comportamento humano, que se expressam, que sofrem, né? Um clássico da literatura. E aí, ao lado, a gente tem a campanha publicitária da Hortifruti. O slogan é: o legítimo herdeiro do trono da Hortifruti. E aí embaixo, a Hortifruti apresenta o Rei Melão. É muito criativo, né? Eu acho muito criativo. E você vê que é uma campanha, um folheto super elaborado, né? Pensado por profissionais mesmo. Eu acho muito interessante. Sempre achei interessante. Todo ano eles têm novos folhetos. Então, os dois são folhetos, mais uma vez, que tem essa intenção de divulgar, de fazer uma campanha publicitária, tá? E, por último, a gente tem o Shrek,
né? O original também é uma fábula, tá? Com animais pensantes, falantes, que se expressam. E ao lado você tem a campanha da Hortifruti Chuchurek, de tão distante para a sua mesa. E aí o personagem do Shrek é transformado num chuchu, né? E você vê a riqueza de detalhes, né? Que a Hortifruti criou para fazer essa campanha publicitária. E aí embaixo tem uma novidade, é a Hortiflix. Está disponível na Hortiflix, Natural da Terra. Então, todos os elementos da campanha publicitária estão, né, aqui representados. Tem o slogan, tem o produto, tem o logo da empresa, tá? É até divertido e engraçado a gente trabalhar os folhetos nessa campanha publicitária da Hortifruti. Muito criativa e muito bem feita, né? Muito bem pensada, tá? Então, para essa aula, foi essa apresentação que eu gostaria de ter realizado, apresentar e lembrar as características da fábula e fazer essa comparação com o folheto. Então, para fazer o link entre fábula e folheto, eu trouxe a campanha da Hortifruti que apresenta, né, uma relação com alguns desenhos animados que são fábulas, como Kung Fu Panda, o Rei Leão e o Shrek, e a relação que essa campanha fez com a venda de frutas e verduras. Tudo bem? Todas apresentam o slogan, que é a chamada principal, o produto que está sendo vendido e o logo da empresa, tá? Então, era isso nessa aula. Eu espero que vocês consigam entender as características estruturais dos dois tipos de textos apresentados. Se você tiver qualquer dúvida, manda mensagem para mim lá no Classroom, que eu prontamente te respondo e eu vou enviar atividades referentes a essa videoaula também lá no Classroom. Então, fica ligado lá na plataforma, acesse todos os dias, aproveite essas 2 semanas de recuperação e aprofundamento para você lembrar não só conteúdo de língua portuguesa, mas o conteúdo de todas as disciplinas. É um momento muito importante para você manter os estudos em dia. Então é isso por hoje. Um beijo a todos, bom estudo. Até semana que vem com mais uma videoaula. Tchau!